Eu lamento. Só continuar? Posso falar? Só continuar aqui no raciocínio. Próximo versículo. Próximo, sobe. E o Senhor disse a Caim, o que é isso aqui? Diálogo. E o Senhor disse a Caim, por que tiraste? Por que descaiu o teu semblante? Próximo. Se bem fizeres, não é certo que será aceito? Se Adão tivesse feito o que Deus ordenou, não daria tudo certo, daria o mesmo procedimento que Deus, ou que o escritor colocou. Para a conduta de Deus para com Adão e Eva, é a mesma coisa para os filhos aqui agora. E se não o fizeres bem, o pecado jaz à porta, sobre ti será o seu desejo, mas sobre ele deves dominar. Assim como Adão e Eva deveriam ter dominado o desejo de comer o fruto. Isso é relacionamento. Próximo. É o mesmo sistema. E falou Caim com seu irmão Abel, e sucedeu que, estando eles no campo, levantou Caim contra seu irmão e o matou. Próximo. Pecou, errou, assim como... E disse o Senhor a Caim, onde está Abel teu irmão? Assim como Deus fez com Adão e Eva. Onde estão? Então o escritor coloca o mesmo procedimento, o mesmo relato. Então, aqui eu estou provando que não existe a tal de morte espiritual, falta de conexão. Por isso que o relato vai colocar fisicamente. E aí não aconteceu. O que Deus prometeu não aconteceu. O que a serpente falou acabou acontecendo. Próximo. E disse Deus, que fizeste? A voz do santo irmão clama a mim desde a terra. Por aqui eu paro, só para provar que ainda existiu. Vai agora lá para mim, para o Gênesis 3, 22, por favor. Vai para o capítulo 3. Então aqui estou provando que não existe. O bispo colocou que a morte seria a morte espiritual, que é a falta de conexão entre Deus e o ser humano. Se houvesse a morte espiritual, não existiria todo um relacionamento aqui a respeito dos filhos do próprio Adão. Então disse o Senhor Deus, eis que o homem é comum de nós, sabendo o bem e o mal. Essa expressão aqui, quem disse foi a serpente. A serpente quem relatou a respeito disso em Gênesis 3, 4, 5. E aqui nós temos o cumprimento, a serpente falou, não, certamente não morrereis, porque Deus sabe que no dia em que vocês comerem, se abrirão os vossos olhos e sereis como Deus, sabendo o bem e o mal. Foi o que a serpente falou, foi. Que ia acontecer no dia, Beion. O que nós temos no versículo 22 aqui agora? E disse o Senhor Deus, eis que o homem é como um de nós, sabendo o bem e o mal. Cumpriu ou não cumpriu? A palavra da serpente cumpriu. E a palavra de Deus cumpriu? A palavra de Deus cumpriu? Não, não cumpriu. Antes de eu passar pro Bispo Betão, deixa eu só dar um recado. Me põe aí, deixa o canal de cortes, tá? Olha o WhatsApp pra mim. Bispo, se eu tiver alguma referência bíblica pra colocar, pode mandar que a gente manda bala aqui, tá? Com você, Bispo. Olha, eu lamento essa percepção de que Deus não cumpriu, a serpente cumpriu, e que Deus mudou, não mudou, porque a percepção é que ele mudou completamente. Eles perderam o jardim, Sabino. Eu acho que é a história mais triste, né? Não sei se seu pai contava a história pra você antes de dormir. Não. Meus pais contavam a história pra mim, né? A gente queria saber a história, como é que era a vida deles, como é que acontecia isso. Aquela história, como é que era o Éden? Como é que era a nossa história antes da queda? Então era a história que eles deviam saber. E talvez a história fosse essa mesmo, de Adão contar, olha, nós pecamos, nós desobedecemos a Deus e tivemos a punição imediata. Na hora que nós olhamos aqui, comemos aquele fruto, nós vimos que estávamos nus e tentamos nos esconder. Então foi de imediato a perda dessa conexão. Foi a veste. Imagina que você está num evento, de repente tua veste expõe a tua nudez. Isso não seria perda de conexão? É porque abriu seus olhos. Então... E não porque perdeu a conexão. Perdeu a conexão. O olho dele mudou alguma coisa? O que mudou foi o objeto que a glória que o revestia já não o revestia mais. Então não tinha revestimento de glória. Tinha agora a nudez explícita. E aquela nudez explícita o incomodou. A consciência dele foi transformada. A situação de medo tomou conta dele. Ele teve medo, ele ouviu a voz, ele se escondeu. Então, a reação dele foi completamente diferente daquilo que ele via com Deus antes daquele momento. Então, nós estamos aqui dizendo se houve queda ou não houve queda. Acho que essa é a questão que você colocou, né? Não é a respeito de queda, não. Houve queda. Para mim, houve queda, porque houve queda, houve a ruptura na conexão, Deus cumpriu a promessa, Satanás apenas, ele fez aquela famosa profecia autocumprida, né? Que se cumpriu porque ele sabia que aconteceu com ele, aconteceria também com aqueles que fossem contra aquilo que Deus dirigiu. Agora veja a questão das quedas, né? O homem cai em Adão. Simplesmente uma desobediência e ele perde a roupa, o revestimento. Depois ele cai em Caim. Caim não aceitou nenhum conselho disso aí. Então, a conexão já não existia.
Estava pior, Caim matou. Adão só desobedeceu. Caim já matou. Em Gênesis 6, Sabino, piorou ou não piorou Gênesis 6? Sim. Piorou bastante. E viram os filhos de Deus que as filhas dos homens, né, no formato Em Gênesis 6 já houve uma hibridação, né? Acho que hoje a hibridação tá pela IA também, né? Isso é um assunto interessante, hibridação, né? Pode acontecer um assunto interessante, né? Hibridação. Então em Gênesis 6 já houve hibridação, uma confusão danada. E depois em Gênesis 11, o que houve em Gênesis 11? Babel, mais queda. O homem caiu de 4. Cai em Adão na desobediência, cai em Caim no homicídio, cai na geração de Noé em todo tipo de prostituição e cai em Babel no orgulho, querendo eu vou chegar aos céus e vou eternizar o meu nome. O homem cai de 4. Então, em todas as quedas, há uma progressão dessa morte consumada. Tanto é que Deus disse, eu não vou mais contender, eu vou destruir tudo. Por quê? Progressivamente aquela conexão foi desfeita. Então é impossível entender que o Mut, esse Vav, ele perdeu a conexão, deixou de fluir e a morte foi tomando espaço. Então a questão de dizer para você, você está morto, você não percebeu. Quantas pessoas você vê que estão mortas e não estão percebendo? Então, a morte aconteceu, a promessa foi cumprida, mas Deus tinha um plano de resgate e o plano foi colocado. Agora, pega Abraão, Adão, Caim, geração de Noé e Babel. 4 quedas. Abraão vai e obedece. Ele vence a queda de Adão. Ele teve chance de matar Ló, mas ele não mata Ló, ele vai lá e resgata Ló. Sabendo que líder hoje pega um desafeto e ouve que o desafeto está se dando mal, está lá morrendo nos poços de betume. O que ele faria? Se tem desafeto, enterra de vez. Se tem desafeto, enterra de vez. Você acha o líder faria o que Abraão fez? Vou reunir 318 homens, vou resgatar. O que você acha? Iria fazer? Você já viu algum líder fazer isso? Eu? Não, né? Acho que vai existir na próxima reencarnação. Então talvez Abraão reencarnou de alguém. Porque Abraão fez isso. Abraão fez isso. Caim não quis salvar o irmão dele. Abraão fez uma coisa absurda aos nossos olhos até os dias de hoje. Isso é o quê? É a reversão da queda. A reversão das desobediências de Adão está em Abraão, que obedeceu. Vai, ele foi. Ler lechá. É lindo ler lechá, né? Porque ler lechá é vá para fora de você. São 2 letras, 2 palavras em uma direção. Lama de kaf, ler. Vai para fora de você mesmo. É lindo essa questão, porque Deus está falando com quem? Com o espírito de Abraão. Abraão obedece o que Adão não faz. Abraão resgata Ló, que Caim não fez, deu de ombro. Depois, Abraão, ele intercede por Sodoma. E ele intercede contra aquela prostituição. O que aconteceu com a geração de Noé foi toda destruída. E Abraão, ele edificou um palácio, ele edificou um altar. Enquanto os outros queriam uma torre, ele queria um altar. Então eu leio a Bíblia e me alegro nesses desses capítulos todos, até o 12, 4 quedas. Em Abraão, 4 situações de redenção, conhecendo o plano de Deus e vivendo as promessas de Deus, porque nós temos a promessa com o crente Abraão. Então é esse cara que me faz crer na promessa e viver a promessa e vencer e reverter as 4 quedas. Bom, deixa uma coisa bem clara aqui, gente. Eu não estou discutindo a questão da queda, mas a questão se Deus cumpre ou não. Gênesis capítulo 3, por favor. Mas a queda existiu ou não existiu? Não é o tema de hoje, mas deixa eu trazer uma questão já que você está... Tá. Isso, Betão já se... 2 debates já... Me pega água pra gente, por favor. Eu tenho 2 debates pra fazer. Ele quer encontrar a Bíblia, ele quer encontrar... Primeiro ele quer encontrar que Deus não faz promessa. Calma que eu vou chegar lá ainda. Gente, se a serpente é Satanás, então nós temos que tomar cuidado. Olha o que a sua Bíblia está dizendo aí. Quem criou a serpente? Quem foi? Ora, a serpente era mais astuta. Veja bem, não está dizendo que ela não tinha astúcia, está dizendo que ela tinha mais. Ora, a serpente era mais astuta que todos os animais do campo. Quem criou? Que o Senhor Deus tinha feito, senhores. Então, quando vocês pegam e colocam Satanás aqui, você vai ter que aceitar que quem criou, então, a Satanás, a serpente, foi o próprio Deus que está escrito aí, tá? Ficou claro ou não? Beleza? Beleza.